Antes de iniciarmos a leitura da carta, eu gostaria de reproduzir estes 3 ou 4 parágrafos da fita. Senhor, será que este é o sinal do fim? E o irmão Branham estava a falar sobre os 5 sonhos que os irmãos e as irmãs do tabernáculo tiveram. Eu não tenho tempo para reproduzir a citação completa. Entretanto, eu desejo que entendas o ponto principal destes sonhos, porque o irmão Robertson, o Roy Robertson e a irmã Collins, o irmão Biller, o irmão Jackson, e todos eles tiveram o mesmo sonho. E para vocês estrangeiros, e até mesmo para os irmãos e as irmãs anglófonos, isto é sempre um mistério. Alguns destes sonhos para conosco, mas agora que nós estamos no tempo do fim, é tão maravilhoso sabermos que nós ainda estamos a ouvir estas fitas e que nós não abandonamos a mensagem e nem o mensageiro. Nós não saímos para comer bolachas em algum outro lugar. Estes sonhos aqui, na verdade, falam sobre um alimento o qual o irmão Branham e sobre os irmãos ao redor dele que tinham tantas provisões, tal como as ervas debaixo da barriga das vacas, e também falam sobre o melhor alimento que eles já viram ser servido no outro sonho. Porém, toda vez que o irmão Branham ou que este alimento que estava a ser servido foi apresentado, as pessoas se afastaram do mesmo e abandonaram-no. Agora aqui estão os sonhos. Depois disto, o irmão Robertson, irmão Roy, será que estás aqui esta noite? Sim, eu acredito. O quê? Do outro lado. Ele telefonou-me e ele teve um sonho. E ele sonhou que nós estávamos a agrupar o gado. Agora, este é o terceiro. Agrupar o gado. E havia muitas ervas, muita comida. Todos nós, os irmãos, estávamos juntos. E nós chegamos a um lugar para jantar. E o irmão Fred Softman levantou-se e disse: Elias, o grande profeta, pregará aqui hoje ao meio-dia. E depois, quando todos nós jantamos, todos foram-se embora. E ele se perguntou por que eles não esperaram para ouvir isto ser pregado. Agora, estão a ver como isto concorda com o irmão Jackson? Vejam que isto se encaixa exatamente com exatidão no que o irmão Biller disse. Ninguém esperou para ver. Observem, imediatamente depois disto, a irmã Collins. Será que estás aqui, irmã Collins? Teve o sonho que ela estava aqui na igreja e havia um casamento prestes a acontecer. E quando ela veio, ela viu o noivo entrar, estava perfeito. Mas a noiva não estava muito perfeita. Ainda assim, ela era uma noiva. Agora, esta é a igreja. E isto parecia haver uma comunhão ou um culto em curso aqui, como se fosse um jantar a ser preparado. E pareceu que aquilo aproximou-se dela, pelo que o irmão Neville estava a servir um jantar na igreja, mas ela disse que aquele era o melhor alimento que ela jamais viu. Ela estava com tanta fome, mas ela pensou que talvez estando no sonho de que ele não deveria servir aquilo, e ela e o irmão Willard iam lá na fazenda para comer, e quando eles foram, a luz do lado direito se apagou. Agora, vocês sabem o que é isto. Agora, o alimento, a noiva não é perfeita, mas o noivo é perfeito. A noiva ainda não está perfeita, mas o alimento que está a ser dado não é alimento literal, é o alimento espiritual que vocês têm recebido a todo tempo. Louvado seja o Senhor, as águias estão a reunir-se novamente. Hoje é 19 de dezembro de 2020, a partir do Tabernáculo Branham. Que privilégio é de novo, nesta manhã de sábado, em ler esta carta e
de fazer parte da transmissão desta mensagem que vem de um profeta de Deus, a qual vem diretamente do trono de Deus. Aleluia! Amém! Queridos descansados, nós estamos felizes porque estamos a comer a comida do Espírito Santo que não tem um osso ou uma semente nela. São as bolachas que desceram do céu, chamadas de maná, e que estão cobertas por toda a parte com a doçura do céu. Nós chamamos as mesmas de alimento de fitas para a noiva que ouve as fitas. Nós temos uma mesa completa cheia dele. E nós, ovelhas, apenas iremos lamber, e todos os nossos problemas simplesmente desaparecem. Nós cremos que estamos num só lugar e num só acordo, e aí vem um som do céu a percorrer dentro das nossas casas e igrejas. Isto é a voz de Deus a falar à sua noiva escolhida. Ele nos tem dito que a Eva foi enganada. Moab foi enganado. A virgem adormecida será enganada. Até mesmo a igreja é enganada. Mas nós não seremos enganados, porque nós ficamos com a palavra. Não podemos e nem seremos comovidos. Que tempo estas eras da igreja têm sido para a noiva. As palavras de Deus, faladas através do seu profeta há 60 anos atrás, estão agora a ser cumpridas. As visões que Daniel viu há mais de 2000 anos atrás estão a se cumprir nos nossos dias. Nós podemos ler e ver as profecias a serem manifestadas nos noticiários diariamente. Os PCAs das empresas Visa, Banco de América, Salesforce e das outras empresas da Fortune 500 aderiram ao Conselho para o Capitalismo Inclusivo com o Vaticano. O Conselho, liderado pelo Papa Francisco, irá promover uma forma mais inclusiva de capitalismo a fim de encorajar os líderes a avançarem com políticas mais justas e a reduzirem a desigualdade na sociedade. As empresas membros representam mais de 10,5 trilhões de dólares em ativos sob gestão. O Conselho para o Capitalismo Inclusivo lançou uma parceria com o Vaticano, que estaria sob a orientação moral do Papa Francisco. A Bíblia diz-nos em Daniel 8, versículo 23, e no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao cume, um rei de semblante violento e que entende sentenças escuras, levantar-se-á. Versículo 24, e a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder. O irmão Joseph continua, o Papa está agora a fazer um pacto para fortalecer o seu poder com as empresas globais, as organizações e os líderes mundiais, que é dirigido por uma mulher judia chamada Lady Lynn Forrester de Rothschild. A escritura continua, e ele destruirá de forma espantosa, e prosperará, e praticará, e destruirá o povo poderoso e santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Irmão Branham disse que a profissão são as indústrias. O irmão Branham continua, e ele se engrandecerá a si mesmo no seu coração e pela paz destruirá a muitos. Também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem esforço de uma mão. O irmão Branham disse que isto acontece no meio dos 3 anos e meio. Agora, quando ele tiver o dinheiro sob todo o controle,
então ele quebrará esta aliança com os judeus. Tal como Daniel disse aqui o que ele faria. No meio da última metade das 70 semanas de Daniel. E então, irmão, o que é que ele fará? Ele terá todo o negócio mundial e o comércio, um pacto com o mundo, porque ele terá a riqueza do mundo completamente. E durante este tempo, os dois profetas se levantarão em cena e chamarão estes 144 mil. Depois, o que acontecerá? Daí a marca da besta do Apocalipse 13 irá se estabelecer. Porque ele detém todo o comércio, o negócio e tudo do mundo. E o que acontecerá então? A marca da besta entrará para que ninguém consiga comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca da besta. O irmão Joseph continua: Satanás pode fazer-te ficares preocupado durante este tempo. Será que posso receber a marca da besta? Vejamos o que o nosso profeta nos disse. O irmão Branham disse: saibam que para os eleitos fazerem isto é absolutamente e totalmente impossível. Ele não pode fazer isto, vejam, porque o que é que ele faria, percebem? Mas considerar o sangue do pacto. Agora, saibam que se ele é eleito e está dentro do grupo, então ele não faria isto. É impossível que ele faça isto. O irmão Joseph continua: louvado seja o nome do Senhor. É impossível para nós fazermos isto. Nós estamos dentro do grupo. Nós podemos descansar ao recordarmos sobre a grande translação que Deus deu ao nosso profeta, de como ele teria de estar lá com todos nós naquele dia. Porque ele seria responsável por todos nós. De como ele virá primeiramente a ele, e ele será julgado pela palavra que ele nos pregou. O irmão Branham disse: será que todos terão que passar nisto? Será que Paulo terá que comparecer? Ele disse: sim, Paulo também comparecerá com o grupo dele, no qual ele pregou. Eu disse: eu prego a mesma mensagem que ele pregou. E aqueles milhões de pessoas levantaram as suas mãos e disseram: nós estamos a descansar sobre isto. Venha, levante as tuas mãos e descanse conosco. No domingo, às 14 horas em ponto, hora de Jeffersonville, e ouvir as 10 virgens e os 144 mil judeus, pregado no dia 11 de dezembro de 1960, de manhã. Irmão Joseph Branham. As escrituras para lermos em preparação para ouvirmos o sermão, as 10 virgens e os 144 mil judeus, são Êxodo capítulo 21, versículo 1 a 6, Daniel capítulo 7, versículo 8 a 12, São Mateus capítulo 24, versículo 24, São Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13, Efésios capítulo 4, versículo 30, Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 8, Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 4, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 17, Apocalipse capítulo 13, versículo 15 a 18 e Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Isto conclui a carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham. E que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom.